Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar daqui a pouco nossa live. O nosso papo de plástica hoje. Hoje é dia 18? Hoje é dia 18 de julho de 2019. Então, essa semana eu recebi uma pergunta de uma seguidora perguntando sobre o BB Glow. E aí, por eu ter recebido essa pergunta, eu decidi fazer esse tema hoje, falando sobre tendências em cirurgia plástica e modismos. Não só na plástica, um pouco na área da estética, né? Que eu acho que é interessante a gente conversar, tá? A gente recebeu algumas perguntas. Quem ainda não está acostumado com a nossa transmissão de quinta-feira, isso acontece toda quinta, geralmente no horário das 5:30 da tarde. Fica disponível pelo Facebook depois, né? Fica sempre disponível. E pelo Instagram fica disponível nas próximas 24 horas, tá? Vocês fiquem à vontade para me interromper, podem perguntar o que vocês quiserem, tá? O que eu souber responder, né, em relação a esse tema, ou puder responder, vai ser um prazer, tá bom? Consegui chegar no consultório, né? Hoje o dia foi bem corrido, a gente teve 2 cirurgias. E agora a gente vai fazer, mas deu tempo de chegar aqui para conversar com vocês, senão a gente teria feito essa transmissão lá da Unimed. A gente foi operar hoje, tá? Olá, seu Edson, tudo bem? Seu Edson, nosso paciente, sempre assiste, né? Sempre compartilha nossas lives, eu fico muito feliz. Obrigada, viu, seu Edson? Boa tarde, que bom que o senhor está assistindo. Vamos lá. Oi, Érica. Tudo bem, Érica Blanes? Boa tarde. Marisa Sodera, tudo bem? Marisa, boa tarde. Carmen Magali Francisquete, tudo bem? Boa tarde. Kumon, olha que legal. Kumon São Vito, boa tarde. Rocha. Vamos ver, Tati. Oi, Tati, tudo em ordem? Raquel, oi, Ra, tudo bem? Eu já respondo a sua pergunta, tá? Graciele Mendes. Paulo, Camila, oi Cá, tudo em ordem? Quem mais? Dani, Joelisa, acho que já temos com bastante gente aqui escutando a gente para começar, né? Então tá bom, então eu queria começar primeiro falando um pouco dessa pergunta que me mandaram durante a semana, não sei se todos vocês já ouviram falar. Oi Cláudia, boa tarde, tudo em ordem? Mas tem uma técnica de camuflagem que chama BB Glow. Essa técnica ela teve uma origem lá no Oriente, né? Porque as mulheres orientais têm o desejo de ficar com pele tipo porcelana, bem clarinha, bem branquinha. E aí essa técnica acabou chegando aqui no Ocidente pra gente. O que essa técnica propõe? Ela propõe que o paciente tenha uma maquiagem mais definitiva, por exemplo, no rosto, né? Geralmente é no rosto que é feito. E aí são colocados pigmentos nessa pele. Deixa eu só cancelar. Ai, cadê? Acho que parou nossa transmissão aqui pelo Insta. Ai, gente, desculpa, eu tô com o telefone. Então é uma técnica que veio pro Ocidente, né? E lá no Oriente as pessoas têm esse desejo de deixar a pele bem artificial, bem uniforme, né? E essa técnica vem propondo isso. Algumas pessoas falam que ela trata melasma, que ela trata algumas manchas na pele. Na verdade ela não trata nada, né? Na verdade é uma técnica de camuflagem mesmo. Então colocar pigmento nessa pele, fazer como se fosse uma super tatuagem no rosto e esse pigmento uniformizar essa pele. Mas a gente tem que lembrar que a nossa pele é um órgão. Nossa pele não é simplesmente a nossa capa, né? Assim como o coração, pulmão, fígado, ela reage a tudo que é colocado nela, né? A gente não tem psoríase, vitiligo, tantas doenças de pele, doenças autoimunes relacionadas à pele, lúpus, né? Esclerodermia, inúmeras patologias, né? Então a pele, ela não é simplesmente um plastiquinho inócuo que não vai ter reação nenhuma. Ela reage, ela tem reatividade ao que é colocado nela, né? Então a gente tem que lembrar que esse pigmento ele pode servir a ter algum tipo de alergia,
a gente pode ter alguma reação a ele de inchaço, de rejeição, de hipercromia, quando faz alguma mancha nesse rosto. Então imagina, você tem um melasma, aí você vai, faz uma camuflagem do rosto todo, tatua praticamente o rosto todo. Você tá tratando o seu melasma? Não, você não tá tratando. Na verdade, você ainda tá pondo pigmento dentro dessa pele que já sofre com melasma. Será que isso não vai ser ruim pra sua pele? Você pode ter uma reatividade a isso e só piorar, tá? Então a gente tem que ter muita parcimônia em escolher um tratamento quando esse tratamento é muito novo, né? Igual, por exemplo, há uns 2, 3 anos atrás, não teve a moda da bichectomia? Foi uma febre assim de que parecia a última bolacha do pacote. Parecia a única solução para todos os problemas. Todo mundo queria fazer bichectomia. Onde a gente chegou? A gente chegou que os pacientes hoje ficam com o rosto um pouco mais envelhecido, que não tinha indicação de bichectomia, né? É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Então a gente tem que, quando aparece uma moda, a gente tem que, deixa eu ver onde que isso se encaixa. Isso é legal, não é legal? Isso tem estudo falando sobre isso? Já teve alguma coisa falando a longo prazo? Então, o BB Glow já foi estudado a longo prazo e quais são os riscos dele, né? Porque com pele de porcelana, quem não quer ficar? Todo mundo quer ficar. Mas quando a gente escuta essas coisas, a gente tem que ter uma crítica, uma autocrítica, né? Pra gente não fazer alguma coisa, não dar um passo maior que a perna, não fazer alguma coisa que depois a gente possa se arrepender. Não tô falando que não é pra fazer, eu acho que cada um tem a livre escolha, tá? Mas eu preciso falar pra vocês que não é simples assim. Não é só você passar uma maquiagem no rosto e no outro dia você lava e aquilo vai sair. Não vai sair, né? É como se fosse um microagulhamento, como se fosse fazer várias microperfurações na pele, jogar um pigmento. Nem sempre esses pigmentos são estéreis. Eu já vi alguns vídeos de BB Glow. A pessoa abre aqui um potinho e põe lá. Agora, medicação quando é estéreo, a gente abre a ampola pro paciente. Aquela ampola é do paciente. Sobrou, joga fora. Não sobrou, joga fora. Usou, né? E às vezes eu vejo frascos em alguns vídeos e esse frasco já tava lá, né? E aí você vai jogar o pigmento que já usou em outra pessoa, nem é estéreo aquele pigmento, né? E sem contar que às vezes tem tons de pele diferentes, né? Então imagina a área dos olhos, tem gente que fala, vou camuflar minha olheira. Eu também queria ficar sem olheira, mas eu prefiro usar aqui minha maquiagem, que é a hora que eu chegar em casa eu passo um lencinho umedecido, minha pele tá respirando, tá ótimo. Amanhã eu passo de novo, não tem problema, né? Então a gente tem que, sempre que surge alguma moda, alguma técnica nova, a gente tem que olhar não com desconfiança, mas a gente tem que saber se aquilo realmente é ok pra gente. Se aquilo não tem um lado ruim. Porque pra vender o peixe, né, gente, é só você falar que dá tudo certo. É como se eu chegasse aqui toda quinta-feira e simplesmente falasse que não tem risco nenhum a cirurgia plástica. Que é simplesmente maravilhoso você ter uma mama nova, uns olhos novos, um rosto esticadinho, um abdômen sarado, e que isso seria muito simples, né? E de simples não tem nada, né? É um procedimento cirúrgico. Mas para vender meu peixe eu poderia inventar aqui um monte de coisa. Então a gente não pode acreditar muito naquilo que a gente está escutando quando o santo é demais, né? Então eu acho que fica o alerta pra gente falar em relação a isso. Tem vários famosos que fizeram, eu não tô julgando, cada um com a sua escolha. Mas o paciente tem que entender que isso não é tratamento nenhum, tá? Que isso muito pelo contrário. Isso na verdade está colocando pigmento dentro da sua pele e isso você não sabe como é que vai reagir. Pode ser que fique tudo ok, pode ser que na hora que começar a se despigmente um pedaço, o outro fica esquisito e a gente não sabe como é que aquilo vai comportar. E principalmente se aquela medicação não é estéril, tá bom? Então acho que é uma coisa importante para vocês saberem. Falando então um pouco, né, desses modismos, eu acho que o BB Glow é o que tá mais em voga agora. E eu falei um pouquinho da bichectomia, né, que surgiu aí há 3, 4 anos atrás, mais ou menos, como uma febre. O que é a bichectomia também, pra quem não sabe? É quando a gente tira a bola de Bichard, que é essa bolinha de gordura que a gente tem aqui no rosto. E aí, se a gente tem em excesso essa bola de Bichard, geralmente pacientes com o rosto mais redondo, mais cheinho, dá uma impressão de que o rosto é mais fino. Porque essa região aqui, ó, ficaria mais fundinha, tá? Agora, imagina eu também queria ter o rosto mais magro. Eu queria, quem que não queria, né? O rosto mais magro, mais feminino, mais elegante. Mas será que se eu tirar a minha bola de Bichard, eu vou ter esse resultado? Meu rosto, ele já é magro, ele não é um rosto cheio,
Ah, mas eu queria ter ele mais magro. Então, pera lá. Então, vamos trabalhar aqui ângulo de mandíbula. Aí a gente, às vezes, trata com preenchedor. Vou trabalhar um pouquinho essa região. Vou melhorar essa questão do cantinho da boca, que isso já vai dar uma nivelada. Vou tratar um pouco mais o meu malar. Então, tem outras coisas que eu posso fazer para tentar deixar o meu rosto mais magro. E no meu rosto que não é cheio, eu vou ter indicação de bichectomia. Às vezes, isso aqui vai ficar fundo e mole e flácido, tá? Então, a gente tem que ter cuidado ao indicar. Então, não é para todo mundo. Hoje, a gente tem pacientes que fizeram bichectomia e falaram, doutora, não mudou nada, né? Não gostei. Agora, tem pacientes que fizeram com uma boa indicação e que, ok, né? Valeu a pena, tá satisfeito, tá feliz e tudo bem, tá? Então, a gente tem que sempre ponderar se aquilo é pra você, se é pra gente ou se não é, tá? A Cris colocou, oi Cris, a Cris colocou, BB Lips também está em evidência. Mesma coisa do BB Glow, só que nos lábios. Eu acho assim, se você vai fazer uma maquiagem definitiva, você quer fazer o contorno, por exemplo, você quer fazer um delineador, você quer fazer micropigmentação de sobrancelha, ok, né? Já são técnicas mais localizadas, né? Que o pigmento ele já é mais próximo do tom de pele. Agora, imagina você tatuar a cara inteira, né? Então, imagina se erra o pigmento, se o pigmento não é a cor da sua pele, aí não faz o pescoço, faz só aqui, então cria já uma coisa meio esquisita, tá? Vamos ver, o que mais? Oi, Carla. A Carla falou, oi, doutora. Tudo em ordem, Carla? E a Cris colocou, ó, sem estudo não é evidência, né? Então, tudo que a gente for fazer de alguma coisa nova, a gente tem que ter certeza de que as evidências científicas para aquele, se está sendo dito como tratamento, se é seguro, né? Na verdade, ele não é um tratamento, é só uma camuflagem, tá bom? Então, eu vou começar aqui com as nossas perguntas que nos mandaram, tá? Falando também um pouquinho de tendência. Doutora, quais as tendências de tamanho de prótese de silicone? Hoje em dia, as mulheres preferem mamas mais avantajadas ou mamas menores? Olha, a gente... Claro que isso é muito individual, né? Mas o que eu percebo no consultório é que há um início de tendência das pacientes quererem uma mama mais natural. Elas querem sim o colo marcadinho, a maioria quer realmente que apareça que é prótese, mas não buscando aquele resultado extremamente impactante, né? A maioria das minhas pacientes, elas buscam uma melhora pra si, né? E não pra mostrar pra outra pessoa, que eu acho que isso é principal. A gente tem que saber que é tudo que você vai fazer em cirurgia e medicina, se aquilo é pra você, né? Então eu vou querer colocar uma prótese de silicone porque eu gostaria, porque eu vou ser mais feliz, porque eu acho que vale a pena pro meu biotipo, eu acho que eu tenho um quadril largo e aí falta um pouquinho de mama pra complementar, não me sinto bem assim. Ou alguém colocou e você falou, nossa, fulano colocou, vai lá e coloca. Ou alguém dentro de casa e falou, acho que você tem que colocar. Se isso foi uma sugestão, uma imposição de uma outra pessoa, eu acho que não é legal a gente fazer. Porque depois quem vai carregar esse pós-operatório, essa prótese, quem vai ter que fazer manutenção disso é você, né? Então, se isso realmente tá ok, isso é uma vontade sua, perfeito. Faça prótese, abdômen, faça o BB Glow, faça renomodelação, faça bichectomia, mas você tem que saber que aquilo foi uma escolha, né? Toda escolha que a gente faz tem risco, né, gente? Tudo que a gente vai fazer tem risco e tem benefício. Então, a prótese de mama, ela tem inúmeros benefícios, né? Mas ela tem os seus riscos, então o paciente tem que estar ciente daquilo. Não é um conto de fadas, não é um passe de mágicas, tá? Então, o que a gente percebe aqui no consultório é que tem uma leve tendência a começar os pacientes terem uma busca por uma mama mais harmônica, não tão paniquete, né? Claro que tem paciente que sim, doutora, eu quero realmente colocar grande. Pelo menos as minhas pacientes não me pedem isso, tá? Então, eu tenho percebido no consultório uma leve tendência às próteses de um tamanho médio, de moderado tamanho mais ou menos, tá bom? Claro que isso tem inúmeros outros fatores que vão interferir. Tamanho, tórax, biotipo da pessoa, se a pessoa é alta, se é baixa, se ela tem o tórax mais largo ou menor, se é uma paciente mais minhonzinha ou se é uma paciente muito maior, mais alta. Então, tem vários fatores quanto de glândula que essa paciente já tem, se eu tô somando a que, ou a nada, ou a já uma quantidade de mama, tá? Então,
Acho que essa que é a grande chave, assim, porque o 350 que eu vou colocar numa paciente não tem nada a ver com o 350 que eu vou colocar em outra, né? Ou o 350 que a amiga colocou de uma marca X não tem nada a ver com a prótese que a gente usa, 350 da marca Y. Tem muitas diferenças, tá bom? Ó, agora sem ser um pouquinho de silicone, a Cris colocou aqui. Uma coisa super legal que essa técnica trouxe são as tatuagens do bico do seio para paciente de pós-cirúrgico de oncologia. Então, voltando um pouquinho no assunto de micropigmentação, de camuflagem, então existem as técnicas de micropigmentação para areola, né? Então, por exemplo, pacientes que fizeram reconstrução de câncer de mama e perderam a areola, e existe a técnica de você tatuar a nova areola na nova mama, quando perde, né? Que é a micropigmentação. Que é super bacana, porque você tá devolvendo àquela região que perdeu um aspecto mais natural, né? Aí sim, aí eu acho que é super indicado. Assim como, por exemplo, uma micropigmentação de sobrancelha, se for uma pessoa que tem um senso estético legal, né? Eu já vi também pacientes minhas maravilhosas, lindas, que chegaram aqui com a sobrancelha super junta. Muito, começando aqui. Eu não sabia nem o que eu falava, não falei nada, né? Porque o que eu vou falar? Não dá pra tirar, a não ser que faça um laser, alguma coisa assim. Mas assim, quando forem fazer essas coisas definitivas, o ideal é que vocês façam um teste antes, né? Então, por exemplo, contorno de lábio, eu já não acho tão legal, porque aí vai, às vezes, não ficar tão bom com a cor do batom que você escolher. Ou sempre vai dar aquele risco mais marrom, né? Então, não acho que lábio, por exemplo, é uma região legal para fazer contorno. Agora, quer deixar um delineador? Tem que ok. Uma micropigmentação, uma pessoa que saiba, que tem a mão bacana, que fez um teste primeiro e depois ela vai lá e passa por cima, acho que até que ok. Cuidado só com aquelas que são muito esfumaçadas, que aí com o tempo vão ficando bem artificiais, que são técnicas mais antigas, né? Hoje a gente já teve uma evolução em relação, por exemplo, à micropigmentação de sobrancelha, tá? Quem mais? Deixa eu ver. A Paty. Oi, Paty. Amo suas orientações, doutora linda que faz lindezas. Paty Vilafanha. Querida amiga minha dentista do Vitão. A Isa já tem dente, eu preciso trazer a Isa pra você ver. Que faz coisas maravilhosas também. Essa Patrícia, doutora Patrícia, ela não faz só aparelho ortodôntico, cuida da boca da turma. Ela faz um aparelho ortodôntico e se o paciente gosta de, sei lá, Jedi, essas coisas de criança, Paty, me ajuda aí, você que faz essas coisas diferentes. Gente, até o aparelho é do super-herói da criança, né? É super legal, ela tem altas ideias, é uma pessoa super empreendedora. Eu admiro muito. Paty, obrigada de você estar nos assistindo. E Elisângela, Maria Cláudia, segue ela. Ai, obrigada, Elisângela. O que mais, gente? Eu tenho outras perguntas aqui, mas vocês podem me mandar, tá bom? Vamos lá. Então, quem me ligou já respondi. Tatuagem nas olheiras. Então, a tatuagem nas olheiras é uma das partes do Baby Glow que você pode pigmentar, né, nessa região. Os riscos a gente já falou. E uma pergunta legal que mandaram. Você faria um procedimento não estudado cientificamente, apenas validado por artistas? Qual o risco? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, quando a gente vê alguém falando muito daquilo, será que a pessoa realmente faz aquilo? Ou ela foi contratada para falar daquilo, né? Às vezes ela foi contratada para falar daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado também em relação a essas orientações, tá? Doutora, gostaria de saber mais sobre enxerto de gordura na mama. E se pode fazer abdômen, lipo e mama na mesma cirurgia? Giovana perguntou. Enxerto de gordura na mama, quando que a gente usa? Isso é uma tendência, por exemplo, em cirurgia mamária, pra gente melhorar o nosso resultado estético em algumas situações. Então, por exemplo, paciente que às vezes é muito magrinha, pele muito fina. Lembra que eu sempre falo do colchão e do lençol? Do edredom e do lençol? Então, se eu tenho alguma coisa embaixo, né? Então, por exemplo, uma prótese de mama embaixo dessa pele. Essa pele é muito fininha, essa prótese vai ficar mais marcada. E, de repente, a hora que o paciente ficar de pé, essa prótese tem umas ondulações naturalmente delas. E essas ondulações podem ficar visíveis, que é o que a gente chama de rippling, tá? Então, nessa situação, paciente muito magra, pele muito fina, o enxerto de gordura ele vem super complementar. Então, a gente vai fazer uma lipinho pequenininha de algum lugar, vou tratar essa gordura e eu posso recolocar nessa pele que tá mais fina. Então, eu posso pôr no polo medial, posso pôr no polo superior, posso pôr um pouco no polo lateral, até no inferior. Vai depender de qual a necessidade de cada paciente.
E aí a gente acaba ficando mais livre, não tendo uma necessidade tão grande de usar, por exemplo, uma prótese submuscular. Então, por quê? Porque eu consigo aumentar a espessura dessa pele, eu consigo fazer uma prevenção desse rippling, que é essa ondulação visível da prótese, com enxertinho de gordura, tá? Então, isso é uma tendência que a gente tem feito, faz bastante hoje em dia. A gente não usa enxerto de gordura para aumentar volume mamário. Então, então, ao invés de colocar uma prótese de mama, eu posso só fazer enxerto de gordura? Não. Por quê? Porque aí a quantidade de gordura que tem que ser colocada para ser comparada a uma prótese é muito grande. Então, eu não consigo fazer um enxerto de 300 ml, né? Então, por exemplo, hoje a gente fez uma paciente com uma reconstrução de mama com enxerto de gordura. Eu coloquei 90 ml, né? Porque adianta eu querer ficar colocando. Primeiro que essa pele não estica, né? Tudo isso com enxerto. Então, o resultado, o que eu espero no enxerto? Eu espero que melhore a textura dessa pele, por exemplo, no caso de hoje, que foi uma reconstrução. Paciente que já fez radioterapia, então que essas células mesenquimais da gordura, né, que são essas células iniciais que a gente tem na gordura e coloca, podem melhorar a textura de pele, podem deixar com aquela retração, se tem retração cicatricial de uma cirurgia prévia, que solte um pouquinho essa retração, essa pele fique mais macia. Então, eu tenho que tratar pequenas imperfeições. Aí, se eu quero um volume maior, então eu vou de sessão em sessão. Então, por exemplo, hoje a gente fez 90 ml de gordurinha. Daqui a algum tempo, a gente vai fazer mais uma lipinho pequenininha e vai colocar mais um pouquinho. E aí, ela vai somar aquela gordura anterior. Mas se eu colocar 300 ml de gordura, boa parte dessa gordura vai perder e vai necrosar. Porque não vai chegar oxigênio dentro daquela bola de gordura. O enxerto de gordura, se eu tirei de um lugar para colocar em outro, ele vai ter que receber circulação nesse novo lugar. E essa circulação vem pela periferia, pela bordinha, tá? E aí aquela gordura que tá lá dentro não vai chegar oxigênio lá. E aí a gente não vai ter necrose dessa gordura ou vai ter calcificação dessa gordura e não vai ficar legal, tá bom? Então, grandes volumes a gente não faz. Então, por exemplo, enxerto glúteo com gordura, que a gente faz bastante. Mas a gente vai por camadas. Então, eu vou lá no subcutâneo mais profundo, depois eu vou no subcutâneo mais médio, depois eu vou no mais superficial. Aí eu consigo aumentar um pouquinho mais essa questão do volume, porque aí eu espalho mais. Então, no glúteo eu consigo colocar 200, 300 ml, mas não em bolos, mas espalhadinho no glúteo todo, tá? Então, o enxerto de gordura é uma tendência, mas ele nunca vai substituir uma prótese, tá? Tem um aparelho nos Estados Unidos que chama Bra, que é como se fosse um sutiã a vácuo. Então, as mulheres usam esse sutiã, vai fazendo vácuo nessa mama, essa mama vai estirando um pouquinho, aí vai e faz um enxertinho de gordura. Aí, dali um tempo também, usa de novo o vácuo, coloca mais um pouquinho de enxertinho de gordura. Então, em alguns casos, tem, descrito na literatura para uso estético também, só o uso de gordura, mas desde que seja assim, nessas sessões a cada tempos, tá? E para pacientes que às vezes tem alguma contraindicação à prótese, ou que tiveram alguma complicação no pós-cirúrgico de prótese, na hora de recolocar a prótese não quis recolocar para fazer enxerto de gordura, como foi o caso dessa reconstrução, né? Ela tinha tido infecção da prótese dela, aí teve que ser retirada, tá? Então a gente agora tá tentando ganhar um pouquinho de textura, de pele, de melhora com a gordurinha, tá bom? A Cláudia perguntou, pode ser feito preenchimento de gordura no rosto? Sem dúvida, Cláudia, obrigada pela pergunta. Também é tendência, né? Então, se a gente vai fazer algum procedimento cirúrgico e o paciente tem necessidade de enxertinho de face, a gente faz, né? Então, eu trato essa gordura e posso escolher algumas regiões para colocar, né? Então, se o paciente já tem perda da região do terço médio, a gente pode enxertar essa região. Se eu tenho um sulco já marcadinho, posso enxertar sulco. Se o paciente tem o lábio fininho, posso enxertar um pouquinho no lábio. Ângulo de mandíbula também posso melhorar. Posso melhorar esse triângulozinho, que parece aqui o bulldoguinho, também posso, tá? Tem gente que tem retração de mento, o queixo mais pra trás, também posso enxertar. Cláudia, então tem várias... Ai, gente, desculpa. Tem várias regiões da face, por exemplo, que a gente pode enxertar. Tem várias regiões do corpo que a gente pode enxertar. Por exemplo, hoje a gente fez o abdômen com a lipo, né? Seguida dessa reconstrução de mama com enxerto. E ela tinha uma pele muito fininha acima do umbigo e uma estria muito larguinha. Que a hora que a gente tracionou essa pele, a hora que eu fui suturar lá embaixo no pubis, essa pele estava muito fina, tinha uma estria ali. Então eu peguei um pouco da gordurinha dela e coloquei ali embaixo daquela pele.
para tentar fazer com que essa pele fique mais grossinha, que não fique tão fundinho. Então eu posso usar o enxerto de gordura como uma tática em algum outro procedimento, tá? Ela tinha também abaixo da cicatriz um fundinho na região do quadril. Eu posso coloquei um pouquinho naquela região também, para dar um melhor resultado estético, tá? Então são pequenas coisas que a gente vai durante a cirurgia observando a necessidade e aquilo passa a ser uma tática para você melhorar aquele resultado que você tinha programado, tá bom? Então a gordura, ela ajuda bastante, porque ela tem inúmeras funções, né? A gente pode colocar em vários locais, tá? Deixa eu tomar um bagulho. Clau, respondi? Depois você me dá um ok, tá? Sandra Cetolin, minha tia. Oi, tia, tudo bem? Obrigada por estar assistindo também. E vamos ver se aqui no Insta tem mais alguma pergunta. Dani falou, oi, tudo bem, Dani? Boa tarde. Eduardo, Ivana. Engenho do bolo. Ai, que foto linda desse engenho do bolo. Que mais? Gente, uma outra novidade, né? Que na verdade não é muito novidade, que passou a ser um pouco tendência, mas que também a gente pode questionar, questão de rinomodelação, né? Alguns casos, a gente pode pensar numa rinomodelação com ácido hialurônico, por exemplo? Pode. Só que tem que ser casos muito selecionados, né? Porque se o paciente tem uma giba grande, né? Um ossinho grande, uma pontinha caída, uma cartilagem larga, uma base alar também alargada, vai adiantar eu colocar uma gota de preenchimento aqui? Não vai, né? Outro dia eu recebi um paciente que tinha feito um preenchimento há 6 meses e que queria operar o nariz, porque não tinha gostado do resultado da rinomodelação. Eu falei, olha, agora que você fez essa rinomodelação, a gente vai precisar esperar o tempo do ácido hialurônico, se é que foi ácido hialurônico que foi colocado em você. Então, se é 1 ano, então vamos esperar 2, tá? Porque às vezes o fabricante fala 1 ano, mas às vezes dura mais tempo. Por quê? Porque imagina assim, tá bom, não gostou da rinomodelação, então vamos operar, doutora. Tá. Aí você vai, solta essa pele, tira esse osso, tira essa cartilagem e o preenchedor tá lá. Só que o preenchedor você não consegue tirar. Não é um pedacinho de cartilagem que você vai lá, tira, tá vendo aqui o preenchedor. Não, ele tá entre os tecidos, ele não tá uma bolinha ali que você consegue tirar e resolveu. Então você imagina operar esse paciente que tem pouco tempo de preenchedor, opera e fica lisinho, daqui a um tempo esse preenchedor absorve e aparece um buraco. Aí vai ter que toda hora ficar fazendo preenchedor naquele buraco, né? E toda vez que você vai ficar fazendo preenchedor no nariz, você tá fazendo em cima de um osso ou de uma cartilagem, que são estruturas mais nobres. E aqui nessa região, por exemplo, é uma região muito vascularizada. Passa muito raminho de artéria que vai lá para a oftálmica, que vai lá para trás do olho, que pode embolizar para essa região e levar a cegueira? Pode. Vocês sabiam que o preenchimento de qualquer lugar do rosto pode levar a cegueira? De qualquer lugar do rosto, né? A gente teve uma aula de complicações de ácido hialurônico e tem uma foto nessa aula de complicações que é fantástica, colocando todos os casos do mundo. Por exemplo, um lugar no mundo que faz muito enxerto, que faz muito rinomodelação no Japão, porque o nariz do oriental é mais baixo, né? Então eles fazem muito preenchimento de dorso nasal. É o local no mundo que mais tem caso descrito na literatura de cegueira. São poucos os casos, graças a Deus, são poucos. Se não me engano, é em torno de 20 casos. Mais 20. Se você estiver no meio desses 20, já era, né? E aí, você vai conseguir tirar o preenchedor e voltar a enxergar? Não. Então, tudo que vocês forem fazer, até um preenchedor, tem risco, né? A gente tem que ficar lá, vai numa área de risco, tem que ficar lá aspirando um tempão pra ver se não vem uma gotinha, né? Não é assim, papum, vai lá, injeta, né? Vai lá, injeta, vai lá tratar a complicação depois, né? Então, o que a gente tem que fazer, a gente tem que ter expertise naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que saber fazer, quais são os riscos, tratar a complicação, né? Não, agora é a maior moda, tem no Instagram todo dia trocentos mil pacientes colocando foto de nariz com rinomodelação. Que bom, ótimo, que tá dando certo. Mas pode dar errado? Pode, então a gente tem que saber com quem que vai fazer, tá?
Então, se o paciente tem uma gibinha pequenininha, tá bom, aí você pode até pôr uma gotinha aqui no dorso, pôr uma gotinha na pontinha, vai até ficar roxinho, a nossa coronária vai ficar espasmótica, a gente vai ficar com medo desse preenchedor. Aí vai ver o paciente no dia seguinte, vai ver até o terceiro dia, tá tudo em ordem? Ótimo. Agora, você imagina se por causa de um 0,1, um 0,3, ter dor de cabeça. E às vezes tem. Pode ter dor de cabeça também com uma cirurgia? Pode. Mas aí você tá vendo o que você tá fazendo, você não tá pondo nada ali, você tá só tirando o osso, tirando cartilagem, ou às vezes você vai pôr uma cartilagem mais pra melhorar a parte respiratória, né? E aí o paciente tem uma baita giba, mas será que ele não tem desvio do septo pra corrigir também? Ah não, a parte respiratória tudo bem, eu posso roncar de noite, posso ficar sem respirar, não tem problema, eu só queria arrumar essa gibinha aqui, só colocar um preenchimentozinho. Então são escolhas, né? Então, mas a gente tem visto que os pacientes têm buscado cada vez mais a rinomodelação, então hoje ela tem ficado como uma tendência, vamos pensar assim. Mas ela não substitui de forma alguma a rinoplastia, a cirurgia, porque a cirurgia em si realmente é aquilo que vai te trazer o resultado definitivo para você melhorar o nariz. Porque a gente não é só dorso, né, gente? É cartilagem, então se você tem uma cartilagem mais grossinha, você tem que diminuir. Nem que você coloque uma gota aqui de preenchedor, não vai fazer essa cartilagem ficar menor, mais delicada, né? Então, são indicações muito precisas pra gente fazer, tá? O que mais? Doutora, eu tenho pálpebras flácidas. É possível corrigir isso? Sim, né? Eu já até mostrei a minha na semana passada ou retrasada, que também tá precisando fazer, né? Depois dos 25 vai tudo dando uma pioradinha, né? Então, 26, coitada de mim. Brincadeira. Com 38 já é quase 40. Então a gente vai tendo mesmo. Às vezes a gente pode pensar, vou fazer uma toxina, né? Que aí eu subo um pouquinho o cantinho da sobrancelha, tiro um pouco esse peso que eu tenho na pálpebra e espero mais um pouquinho. Pode, né? Não tô com tempo agora pra parar, pra fazer, ficar pelo menos uma semaninha aí afastada. Criança pequena, trabalhando, graças a Deus, então não dá. Então vamos continuar com a toxina. Vai chegar uma hora que não vai mais, que eu não vou mais dar conta, vou ter que fazer, tá? A parte de baixo, geralmente são a região um pouquinho de pele, ou pode começar a sobrar um pouquinho de bolsinha de gordura, que vem junto à flacidez da pele, junto com a flacidez muscular, e aí essa bolsinha fica estufadinha. Aí às vezes a gente tem que tirar também essa bolsinha, tá? Então, pálpebras flácidas é muito comum. É muito comum a gente fazer, por exemplo, paciente perto dos 30 anos, só a pálpebra superior. Porque já tem uma pálpebrazinha ali pra tirar. A gente tá com uma rinite, desculpa. Já tem uma pelinha ali pra tirar e às vezes tem também uma bolsinha de gordura na região medial. E a gente também já tira. E aí depois, mais pra frente, conforme vai evoluindo, às vezes a gente programa futuramente fazer a pálpebra inferior, tá? Uma outra coisa que também é tendência em cirurgia de pálpebra, de face, por exemplo. Como a gente hoje tem mais tecnologia, então a gente tem tratado mais esses pacientes e demorado um pouquinho mais para operar, né? Então pálpebra superior é comum a gente fazer, mas a inferior tem ficado mais um pouco mais para frente, porque a gente tem preenchedor para goteira lacrimal, para olheira, a gente tem laser CO2 que pode tratar essa pele, estimular colágeno. O paciente hoje em dia toma colágeno. Hoje a maioria das pessoas usam protetor solar, então diminui o fotoenvelhecimento, essa pele vai durar mais tempo, mais saudável, né? Então a gente vai retardando o nosso envelhecimento dessa forma, né? Tem ultrassom microfocado, então tem várias coisas, tem radiofrequência, tem bioestimulador, então que tudo isso vai melhorando a qualidade de pele também, e aí acaba retardando um pouco o envelhecimento, né? E acaba retardando um pouco essas cirurgias, por exemplo, da pálpebra inferior, tá? Agora, tem paciente que não tem jeito, né? Que já tem bolsinha, que já tem pele, que aí você tem que operar mesmo. E sempre buscando, acho que hoje a gente busca muito na cirurgia plástica, são resultados cada vez mais naturais, né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma ortoplastia, o paciente tem lá uma orelhinha de abano, né? Mais abertinha assim. E aí, quando o paciente tem uma orelhinha em abano, ele quer colar. Ele fala, doutora, pelo amor de Deus, cola essa minha orelha no crânio. Só que, olha, vocês estão, né, vamos olhar de frente, ó. Vocês enxergam que eu tenho aqui uma curvinha, que eu tenho aqui essa cartilagem, que eu tenho lóbulo, certo? Então, o paciente que tem uma orelhinha abano, ele esquece disso, ele simplesmente quer fazer isso aqui.
Só que é bonito eu ter uma orelha assim, ó, vocês me olhando, olha que esquisito que fica, né? Então, pode parecer no início uma boa ideia, vou sumir com essa orelha de abano, mas no final não é uma boa ideia, porque eu preciso ter um contorninho, eu preciso enxergar que a pessoa tem orelha, né? Porque senão fica esquisito, fica olha, hoje eu tô com a língua presa. Estigmatizado, acho que eu falei certo. O estigma fica muito ruim, né? E aí você percebe que a pessoa operou. Então, a gente sempre tem esse olhar mais delicado, mais detalhista, para não colar tanto, pra gente fazer a correção da anti-hélice, que é essa curvinha que falta, deixar essa concha essa cartilagem chama concha, deixar essa concha num tamanho correto e numa angulação também correta, porque também se eu colo, a pessoa mal usa óculos também, né? Então fica esquisito. Então tudo que a gente faz hoje, a gente busca resultados mais naturais, né? Então a abdominoplastia hoje que a gente fez, eu busco um umbiguinho mais delicado, que não fique aquela cara de umbigo operado. Vai aparecer um pouco ainda aparece, né? Pra quem tem um olhar bem técnico, mas a gente tenta fazer o mais discreto possível, né? Claro que eu tenho que puxar esse abdômen, eu tenho que esticar, mas eu também não posso fazer a pessoa ficar amarrada, como se fosse um bujãozinho. Aí fica aquela bolota aqui em cima e embaixo fica tudo esticado e aqui em cima fica frouxinho, né? A gente vê muito isso na praia, né? Então a gente tem que ter uma técnica, eu faço a inversão disso, né? Que em cima fique bem fundinho e que embaixo fique normal. Não pode acontecer ao contrário, porque senão você realmente fica com o abdômen bem estigmatizado, né? Então tudo que a gente tem feito hoje, tanto na estética quanto na plástica, buscar resultados naturais, que o paciente sim melhore a qualidade de vida, melhore o seu contorno corporal ou facial, sua autoestima e tudo que vem depois de uma cirurgia plástica, né? Que é fantástico, é transformador realmente. Desde que seja, por exemplo, também um retalho, o paciente teve um câncer de pele no nariz. Pô, teve um câncer de pele aqui, aí eu vou pôr um enxerto, que é uma pele muito fina. Melhor eu colocar um retalhinho, que aí eu vou colocar a pele mais gordinha aqui, que vai fazer essa curvinha melhor, né? Então, até nas reconstruções, a gente também tem que ter esse olhar do que vai ficar mais natural e menos estigmatizado, tá? Antigamente, a cirurgia plástica ela não era tão acessível à população. Até quando eu entrei na faculdade, era uma coisa muito distante para mim. Eu tinha um professor só de cirurgia plástica na faculdade e para mim era uma coisa assim, nossa, e parecia que ele era de outro mundo, né? Parecia que era uma especialidade muito distante. E realmente na época era, né? 1998, quando eu entrei na faculdade. Então, já tem 20 anos, mais de 20 anos. Então, era muito diferente. E a gente não tinha tanto conhecimento, né? Falar em lipoaspiração naquela época era muito novo, né? Tendência em lipoaspiração. A gente fazia resultados mais naturais, cânulas mais finas. Antigamente se usava cânula número 6, que é um tarugo grande, e aí ficava com marca, ficava mais ondulação, não ficava um resultado tão legal, tão delicado, ficava um resultado mais grosseiro. Então tudo tem evoluído pra gente ficar cada vez melhor e mais discreto, né? O que mais? A Cláudia. Oi, Fran, tudo bem, Fran? Franciele Moreira também tá assistindo. E meu Instagram aqui travou. Ai, que coisa. Será que quem tava assistindo no Instagram também perdeu? Eu não tô conseguindo passar nem pra cima nem pra baixo. Ai, gente, quem estiver me ouvindo no Insta, quiser dar um pulinho lá no Face, eu não vou conseguir saber quem entrou depois. Eu parei aqui no Engenho do Bolo. Quem entrou depois eu não consigo ver e eu também não consigo correr as mensagens pra cima. Poxa vida. Tecnologia, eu falo, é excelente quando funciona, né? Quando não funciona, a gente fica tão refém. É difícil. Pra gente que estudou pra fazer outra coisa, né? Estudou pra fazer medicina, pra operar, pra cuidar de paciente e tudo. Computador, celular, não é a nossa praia. Né? Live, colocar um negócio pra funcionar, também não é muito a nossa praia. A gente se esforça pra estar aqui, podendo orientar vocês em relação à nossa especialidade, mas tecnologia também realmente é mais dificinho, tá bom? Gente, então acho que das perguntas que eu tinha recebido, deixa eu ver que horas são. Já são 6h25, né? Acho que a gente já passou aí da nossa meia hora. Queria aproveitar e agradecer, né, a audiência de vocês, sempre carinhosa, sempre com perguntas bem legais.
Se vocês quiserem compartilhar, podem compartilhar lá pelo Face ou pelo nosso Instagram também. As lives estão ficando salvas pelo Facebook e estão sendo colocadas também pelo nosso canal do YouTube, estão sendo baixadas, tá? Esse mês de julho tá bem corrido, então me desculpem que algumas vezes a gente entrou aqui um pouco mais tarde, pela correria do consultório, do centro cirúrgico, do dia a dia que tá puxadinho, né? Mês de férias, né? Então muitas pessoas acabam se programando para as férias escolares, fazer os procedimentos cirúrgicos, né? Então eu queria agradecer, desejar um bom final de semana para vocês, dizer que o Vitão voltou, Pequeno Príncipe voltou a casa, tão bonitinho ontem, é tão gostoso, né? Parece que fica faltando um pedacinho da nossa família. Mas a gente sabe que as crianças também têm que voar, então que fiquem na casa das tias, né? Brinque com os primos também para aproveitarem. Então é isso. Gente, obrigada. Espero a sugestão de vocês para a nossa próxima semana, no nosso próximo Papo de Plástica, na próxima quinta-feira, tá bom? Até mais. Obrigada.